Salve, galerinha! Vamos estudar um pouco do plano inclinado. Muita gente tem dificuldade devido ao fato de envolver ângulo no estudo deste movimento. Por consequência disso, o peso terá que ser decomposto em componentes. Para melhor compreender o plano inclinado, é importante saber quais são as relações entre um vetor e suas respectivas componentes. Estou utilizando uma simulação da Universidade de Colorado, deixarei o link na descrição. Vou desenhar um vetor aqui na origem do sistema de coordenadas desta simulação e vou representar um vetor qualquer. Notem que eu posso utilizar a função mostrar componente dessa simulação e obterei a projeção horizontal e a projeção vertical deste vetor em vermelho. A soma vetorial da componente na direção x mais a componente vertical resultam exatamente no meu vetor original em vermelho. Transportando algumas das informações presentes na simulação para a minha área de trabalho, incluindo o ângulo θ, que é o ângulo formado entre o vetor vermelho e o eixo x, posso deduzir as seguintes relações. A projeção x, Rx, é o tamanho do vetor R, o módulo de R, vezes o cosseno do ângulo θ. Um macete para decorar, para lembrar essa equação: o Rx está com o ângulo θ, portanto R cosseno θ, com o ângulo cosseno. A projeção vertical Ry está sem o ângulo R seno de θ. Fica como missão para vocês tentar obter os valores da simulação, utilizando o tamanho do vetor R, o módulo de R, e calculando os cossenos e seno deste ângulo 33 graus. Vocês devem obter valores próximos dos apresentados pela simulação. Essas relações serão de grande importância para o estudo do plano inclinado. Podemos ainda deduzir que r² igual a rx² mais ry², que vem do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora que já estudamos brevemente vetores e componentes, podemos estudar as forças atuantes em um plano inclinado. O primeiro caso será um plano sem atrito. Notem que o ângulo θ é o ângulo formado entre a rampa e a horizontal. As forças que atuam nesse sistema: peso vertical para baixo, sentido para o centro da Terra. A normal é a força perpendicular ao plano que impede que este bloco penetre no plano. Como esse sistema não tem atrito, a tendência dele é ser acelerado nesta direção. Notemos: normal e peso não têm a mesma direção e a aceleração também tem outra direção. De alguma maneira, precisaremos fazer com que esses vetores tenham direções iguais. Para isso, vamos decompor o peso em componentes. Uma das componentes terá a direção tangente ao plano e outra componente na direção perpendicular ao plano. A componente tangente ao plano, PT, a componente normal perpendicular ao plano, tem a direção da força normal. Uma grande dificuldade é estabelecer a relação entre o ângulo θ formado entre o plano e as componentes PT e PN.
Para isso, incluirei um ângulo alfa e notaremos que o ângulo formado entre PT e o peso também é alfa, já que é o ângulo formado entre o plano e a direção vertical. Sabemos da trigonometria que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Portanto, θ mais alfa mais 90 graus, 180. De onde notamos que alfa mais θ equivale a 90 graus. Sabendo que o vetor PT em verde e o vetor PN são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si, o ângulo θ é formado entre P e PN. Relembrando o macete que estabelecemos anteriormente, PT está sem o ângulo θ, P sendo θ. Como sabemos, o peso, massa vezes a gravidade. A componente PN está com o ângulo θ, P cosseno de θ. De forma análoga, substituímos P por M vezes G. Vamos agora utilizar esses conhecimentos para resolver um problema. Exercício do Mackenzie. A figura a seguir mostra um corpo de massa 50 kg sobre um plano inclinado sem atrito que forma um ângulo θ com a horizontal. A intensidade da força F que fará o corpo subir com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado é. Intensidade da aceleração. Foram dados gravidade, sendo considerada 10 metros por segundo ao quadrado. O seno deste ângulo θ, 0,6. Queremos saber o módulo, a intensidade, o valor desta força para que o bloco seja acelerado nesta direção. Forças que atuam no sistema: peso e normal. Normal, peso e a força F não têm a mesma direção. Precisamos decompor a força peso em uma componente PN e uma componente PT. Notem que o ângulo θ estará aqui entre o peso e PN. Já sabemos, portanto, que PN é P cosseno θ e PT está sem o ângulo, é o peso vezes o seno do ângulo θ. A força normal e a força PN têm a mesma intensidade. O sistema não apresentará movimento nesta direção. O movimento ocorrerá ao longo desta direção. Calculando o valor de PT, massa, gravidade, seno do ângulo θ, massa 50, gravidade 10 e o seno 0,6, obtemos 300 newtons, a intensidade PT. Sabemos, de acordo com a segunda lei de Newton, que a força resultante é massa vezes aceleração. A soma de todas as forças igual a massa vezes aceleração. Na vertical, a soma é nula, pois os vetores têm a mesma intensidade em sentidos contrários. Para escrever a expressão da força resultante, notaremos: a força F tem a direção da aceleração, portanto ela é positiva. A componente PT tem sentido contrário ao da aceleração, é uma componente negativa. F positivo, PT negativo, massa e aceleração. Substituindo o valor de PT previamente calculado, passando este valor para o outro lado, ficando positivo, obtemos a intensidade desta força. A intensidade da força que fará o corpo subir é de 400 newton. É isso aí, galerinha. No próximo vídeo estudaremos o plano inclinado
com atrito e alguma aplicação desta teoria. Até a próxima.